Mas como que nós vamos construir? Como que nós cavamos? Como que nós vamos chegar até essa rocha? Vamos dentro do texto de Lucas, vamos entender aquilo que Cristo falou. Olha, vamos reler. Veja uma coisa, o verso 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar. Qual que é a diferença então? Veja aqui, ó, o construtor sensato no caso, né? Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, dois pontos, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O que isso quer dizer, amados? Quer dizer que nem todo mundo quer cavar profundo. Nem todo mundo quer ir mais profundo. E por que que não? Porque dentro do próprio exemplo de Cristo, quando você cava um alicerce, eu não sei se você já fez isso, eu confesso que não, mas eu já vi bastante, quando você cava um alicerce, aquilo obviamente demanda de um trabalho, demanda de um esforço físico muito grande. Então quando você está cavando o alicerce pensando na sustentação, você vai ter a opção ali de fazer algo mais superficial para ter menos trabalho ou de fazer algo mais profundo que vai te proporcionar maior firmeza. Então veja, ambos aqui construíram uma casa e ambos construíram um alicerce, mas um cavou mais fundo e outro ficou mais superficial. Você consegue perceber a diferença? Então qual é a realidade hoje quando você olha para a igreja? Você vê pessoas que estão buscando arduamente, de todo o coração, com todo o desejo, com vontade, conhecer mais de Deus, conhecer mais a Cristo. Esses estão cavando um alicerce mais profundo, estão procurando a rocha. Esses, se ainda não o encontraram, logo encontrarão e vão firmar o alicerce na rocha. E a partir do momento em que você está firmado com o seu alicerce na rocha, então a sua casa vai começar a ser construída ao longo da sua vida e você terá firmeza. Por isso que quando bate o vento na vida de alguns, a casa não cai, a pessoa fica firme. E por quê? Porque ela está firmada. Veja que os mesmos ventos, o rio que vai transbordar, a chuva forte, ela vai sobre ambas as casas, mas uma cai e a outra fica de pé. Por quê? Porque a diferença está naquilo que nós fizemos antes de construir nossa casa. Então não sejamos superficiais na construção que eu e você estamos fazendo. Mas qual construção é essa? Qual casa é essa? Se você trouxer isso para o contexto espiritual, como era essa a ideia de Cristo, então você vai perceber que a tua casa e a tua vida e aquilo que você faz no seu dia a dia, é como você caminha como cristão, é para qual direção você tem ido, é como você lida com Deus, como você enxerga Deus, como você fala com Deus, como você adora Deus. Que nível de adoração é esse? Ele vem de algo profundo, de alguém que de fato está firmado nele, ou é algo superficial, que na verdade não chegou a conhecer a Deus, mas está ali em contexto de adoração, muito mais interessado naquilo que Deus pode proporcionar ou dar, do que de fato naquilo que Deus é, na pessoa de Deus. Então essa parábola, ela vai nos trazer um ensinamento de que nós precisamos entrar em nosso quarto e na intimidade com Deus construir um alicerce firme. Construir um alicerce firme. Então veja, o alicerce, entenda algo. Por que entrar no quarto e fechar a porta? Você não sabe como é um alicerce. Quando você olha para uma construção, você não consegue ver o alicerce. Por que que não? Porque o alicerce fica escondido. Ele fica escondido. O alicerce fica escondido, ele não é visto. O alicerce, ele está no secreto. Então não dá para eu e você firmarmos nossa vida cristã
em obras que são vistas pelos homens. Não dá para que estas obras sejam a nossa base de fé e descrevam até mesmo a realidade, quem eu e você somos. Não dá para ter uma vida cristã pautada em ministérios dentro da igreja, naquilo que nós fazemos até mesmo fora da igreja. Não pode ser dessa forma. Aquilo que vai nos descrever, vai dizer para Deus quão profundo tem sido o nosso alicerce, ou quão profunda é nossa fé, é aquilo que nós construímos em contexto em que ninguém vê. Um alicerce não é visto pelos homens, mas ele é visto por Deus. Deus conhece o alicerce. Deus sabe a profundidade. Deus sabe se nós cavamos até encontrar a rocha firme, forte, para então, a partir dali, construir nossa casa. Deus sabe se nós fizemos isso, ou Deus sabe se nós apenas cavamos uma superficialidade, um pouquinho só de terra, e já não quisemos mais buscar mais, não quisemos orar mais, não jejuamos mais, não buscamos mais ler a palavra de Deus para conhecer a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus, não tivemos esse interesse, cavamos um pouco, construímos nossa casa a partir dali e estamos caminhando. O que vai acontecer é que quando bater o vento e a tempestade, a nossa casa, ela tende a ruir, ela vai desmoronar. Ela vai desmoronar. Então é tempo de nós cavarmos. Veja, o alicerce, então, ele não é visto. Ele não é visto. Ele está escondido, ele está no secreto. Deixa eu ler aqui o comentário do Renato. Deus seja louvado e glorificado com esta palavra de construção espiritual e avivamento. Glória a Deus pela sua vida, Renato. É disso que nós estamos falando aqui. É uma construção espiritual. 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 Entenda que não é uma questão de casa mesmo, não é algo que eu e você fazemos, não são nossas obras, não são nossas obras. O que Cristo está ensinando aqui é: tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. E é lá que você vai construir teu fundamento. É no seu contexto de intimidade. O alicerce, ele fica escondido, ele está no secreto. Ou seja, o que nos sustenta é o secreto. É o secreto. Nossa base está na busca íntima, naquilo que ninguém vê, naquilo que somente Deus vê. Porque, veja, nem todos constroem um alicerce profundo até encontrar uma rocha. Por quê que nem todos querem? Amados, veja uma coisa. Isso demanda um pouco de trabalho, não é isso? Nós já falamos isso um pouco antes. Para você construir um alicerce forte, dá mais trabalho, não dá? Se você vai construir uma casa de 2 andares, 3 andares ou um prédio, você precisa de um alicerce bem forte. Você concorda que dá mais trabalho? Dá trabalho fazer um alicerce. E o contrário também é verdadeiro. Se você fazer um alicerce não tão profundo, vai te dar menos trabalho. Então, amados, veja uma coisa, é isso. Alguns de nós estão buscando cavar, tendo sim um pouquinho mais de trabalho, dedicando um pouco mais, mas eles estão assegurando uma casa construída e firmada e, de fato, com uma sustentação genuína. Então dá trabalho. Mas que trabalho que é esse? Exige um pouco de dedicação. Exige um pouco mais de comprometimento. Exige um pouco mais de honestidade. Exige um pouco mais de sinceridade na presença de Deus. Exige um pouco mais de fé. Exige um pouco mais de leitura da palavra de Deus. Um alicerce bem fundamentado não vai ser construído por aquele que somente frequenta a igreja e fora da igreja não lembra de Deus. Ele vai ser construído, como nós falamos, no contexto do secreto. Veja, nem todos querem isso. Nem todos querem buscar um nível de comprometimento maior. Nem todos querem buscar um nível de intimidade maior. Nem todos querem.
alguns ficam na superficialidade. E é por isso que quando a tempestade vier, essa casa vai ruir, porque ela não foi firmada na rocha. É isso mesmo, Eusa. A Eusa comentando aqui também. Precisa de muito amor. Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Precisa de amor. Precisa de amor. Como isso está em falta. É isso mesmo que ela está dizendo. Ela colocou aqui, complementou. De muito amor a Deus e ao próximo. Isso mesmo, Eusa. Como isso está em falta. Como isso está em falta. É assim que nós construímos um alicerce bem fundamentado. É amando a Deus. Eu falei do comprometimento, da fidelidade, da busca, da leitura da palavra, mas o amor, sem dúvida, é mais do que fundamental nesse contexto. Mas veja, nem todos querem isso. Nem todos querem pagar esse preço. Alguns só querem mesmo as bênçãos e aquilo que Deus oferece. Isso é a superficialidade. Isso é uma casa construída em um contexto de areia. Não está na rocha. Não conheceu a Deus, não buscou conhecer o Criador, ficou apenas no nível daquilo que Ele pode dar e oferecer. A maior parte hoje da igreja, das pessoas, eu digo isso com muita tristeza e muito pesar, estão focados naquilo que Deus pode oferecer, nos livramentos que Ele pode dar, na bênção da prosperidade, das coisas que Ele pode acrescentar enquanto nós vivemos aqui. Poucos estão pensando no reino, poucos pensam na glória, poucos pensam no céu, poucos pensam no lugar que Ele reservou para nós. Esse mundo é passageiro, tudo que nós fizermos aqui, tudo que nós adquirirmos aqui vai ficar aqui. Isso aqui, a traça e a ferrugem vai correr. Nossa casa não pode ser construída na areia. Nós precisamos estar firmado na rocha e quem está firmado na rocha entende que esse mundo pouco vale diante da nossa fé. Diante da promessa de Cristo para a nossa vida. Você entende isso?